Vibe Mundial FM. Vivendo uma vida totalmente nova em 2021. A expansão da consciência na prática. Vixe, é um tema que eu senti necessidade, gente, porque é aquela coisa entra ano, sai ano. E a gente sente que as coisas se repetem, né? Aquele gás de janeiro, ele tá acabando conforme vem os desafios da vida, os desafios do ano. Então, eu achei muito importante, muito relevante tratar desse tema e nós vamos finalizar aquilo que ficou em aberto no penúltimo programa. Lembra que a gente falou das dinâmicas de relacionamentos difíceis, né? Eu citei o caso de duas dinâmicas de relacionamento difícil. A dinâmica do acomodado e do controlador. Vocês estão lembrados disso? Deixem aqui para mim no Instagram do Desprograme-se. E também a dinâmica do indiferente e do carente. Quem se lembra? Foram só 2 exemplos de dinâmicas que são prejudiciais. Ai, que legal, aqui no YouTube tá tudo certinho, gente. Que bom, eu abri aqui, tô vendo vocês. É porque para mim não tá aparecendo o chat, mas aí eu entrei no canal e vi que tá tudo fluindo. Que bom, pessoal. Então é aquela coisa de sempre, eu olho pro celular, eu olho pra câmera aqui no YouTube, tá? Vou dividindo a atenção aqui nas redes. Gente, então, o seguinte, nós já vamos começar o programa de hoje finalizando o que ficou em aberto sobre essas dinâmicas, né? Recapitulando rapidinho o que a gente viu no penúltimo programa. Nós vimos o seguinte, que todo mundo já passou por aquela situação na vida em que uma hora você era o carente e uma hora o seu parceiro era o indiferente, né? E também todo mundo já viveu aquele momento na vida em que você era o controlador e você controlava tanto que a pessoa ficava acomodada. Peraí, o pessoal do YouTube falou que minha voz tá duplicada, agora vai melhorar. Peraí que agora vai melhorar, eu tirei do volume aqui, tá? Agora vai melhorar, pessoal. Então, todo mundo já viveu essa dinâmica de relacionamento. Nossa, Bárbara, eu era muito controlador, muito controladora. Eu queria que tudo fluísse do meu jeito. E eu fazia muito esforço na relação. E a pessoa ficava acomodada. E eu também já vivi o contrário, né? E o carente e o indiferente também. Verdade? Beleza? O pessoal falou que agora sim, no YouTube tá mara. Isso aí, gente. Obrigada. Então, todo mundo já viveu essas dinâmicas. E aí, no fim do penúltimo programa, teve uma pessoa que fez um comentário muito, muito importante, né? Que a pessoa falou assim, Bárbara, mas então essas pessoas são opostos. Vocês lembram disso? Essas lives estão salvas no Instagram e no YouTube do Desprograme, se você quiser rever. Mas então uma pessoa carente e uma pessoa indiferente, elas são opostas, por isso elas se completam, né? E uma pessoa controladora e uma pessoa acomodada, elas são opostas, por isso elas se completam. E aí eu falei, olha, seu comentário é muito importante para a gente entender o quê? Nem todo oposto é complementar. Olha a água e o fogo. A água e o fogo são opostos. Mas dá certo essa união? Elas se complementam? Não. A água apaga o fogo e nada flui dali, nada funciona. Então, nem todos os opostos são complementares. Como, então, que a gente resolve essa dinâmica? Quando eu fico carente, o outro fica indiferente, né? Quando eu controlo muito, o outro se acomoda. Alguma ideia? Eu sempre peço a participação de vocês. Coloque aqui para mim no chat, tanto do YouTube quanto do Instagram. Se você está entrando na Vibe Mundial agora, está ouvindo o programa, você pode participar ao vivo comigo, tá bom? Entre lá no Instagram do Desprograme-se, no YouTube do Desprograme-se. Alguma ideia, pessoal? Como acabar com essa dinâmica? Porque ela não é uma dinâmica saudável, gente. Ela não é uma dinâmica de pessoas que se complementam. Porque essas posturas, eu já vou começar a dar umas dicas, hein? Mas eu quero a interatividade de vocês. Essas posturas não são posturas conscientes. Aí que tá. Por isso que, quando uma pessoa começa a ficar indiferente, você sente que automaticamente você começa a ficar carente.
Quando tem uma pessoa carente atrás de você, querendo saber onde você tá, você automaticamente fica indiferente. Então, esse automatismo, ele é um programa da Matrix, né? Vamos começar entendendo aí. Não é consciência, né? Aí a Patrícia falou uma coisa muito interessante. Olha, primeiro a relação tem que ser conosco. Isso é muito importante também, porque no programa anterior também teve um comentário muito pertinente de uma pessoa que falou assim: Bárbara, eu era a carente na relação e o meu parceiro ficava indiferente. Quanto mais carente, mais indiferente ele ficava. Eu percebi essa dinâmica. E quando eu comecei a me voltar para mim, quando eu comecei a fazer coisas que eu gosto, quando eu comecei a dar atenção para mim, ele parou de ficar indiferente. Então, o que ela fez? Ela trouxe a consciência para a relação. A Ana falou no Instagram, conhecer quem somos de verdade. E a Jussara falou ao mesmo tempo aqui no YouTube, autoconhecimento, né? Então, quando a gente se conhece, a gente pode escolher comportamentos, posturas, situações, atitudes que vão nos preencher. E aí, aquele vazio de que o outro tem que suprir de tudo vai ficando mais preenchido, vamos ficando mais conscientes. Porém, o amor próprio na prática, né, ele requer muito entendimento do que é isso. E por isso que o tema é expansão da consciência na prática. Se as dinâmicas de relacionamento inconscientes são automatismos, são programas destrutivos e não complementares, e se a gente precisa ser consciente, eu vou colocar aqui agora uma coisa para vocês que eu preciso que vocês tenham a mente aberta e que vocês reflitam, porque é o motivo principal. É claro que é amor próprio e tudo isso, né, gente? A gente falou aqui, mas a gente tem 300 vídeos no canal falando de amor próprio. E hoje a gente vai continuar falando de amor próprio, porque ele é a raiz de tudo, só que de uma forma diferente. Que eu tenho certeza que o que eu vou colocar aqui vai trazer um novo olhar para vocês, tá? Qual é a nova forma de se viver? Como ser uma pessoa consciente de verdade? Como ter a consciência expandida na prática, gente? Porque a gente medita, a gente estuda, assiste palestra, lê livro. Mas quando a gente vai se relacionar, os relacionamentos é como se eles ativassem na gente uma inconsciência, não é isso? É tão difícil ser consciente na hora de se relacionar. Na hora que você vai pra praia, pra montanha, fazer uma meditação, você fala, nossa, eu tô expandida, eu tô expandido, não é verdade? Nossa, eu superei muitas coisas. Você fica zen, você fica tolerante, você fica paciente. Quando você vai se relacionar com o outro, aí você fala, eu achei que eu tava evoluído, Bárbara evoluída, né? Porque o outro é o nosso maior desafio. O outro, ele tem capacidade de ativar os programinhas de Matrix em nós, né? E o outro também por isso, ele é a maior possibilidade realmente de ter uma consciência expandida na prática. Então, anote isso que eu vou te falar. Como superar essas dinâmicas destrutivas de relacionamento? Anote isso. Preste atenção no que a Bárbara vai te falar. Por isso que eu vou falar e vai vir uma explicação depois, tá bom? Então, esteja aberto para isso que eu vou te falar. Se relacionar de forma consciente, se relacionar de forma expandida, significa... O que é ser consciente nos relacionamentos? É abrir mão, parar, deixar de querer ativar respostas emocionais no outro. Eu vou dar alguns segundos para você pensar sobre isso que eu tô te falando. Porque se você conseguir vencer isso, você venceu tudo, gente. E se você ficar preso nisso, nesse vício, nessa necessidade de criar resposta emocional no outro constantemente, você não vai conseguir viver uma vida com relacionamentos saudáveis, sem esses padrões de programação. Veja bem. Todos nós estamos programados, né? E faz parte do ego. O ego,
negativo. A gente não tá falando aqui daquele ego, da psicologia que trabalha a individualidade, tá? A gente tá falando o ego aqui como uma expressão da espiritualidade, tá bom? Veja bem, o nosso ego, esse lado negativo dele, faz com que a gente esteja viciado, é um vício, tá? De criar resposta emocional nas pessoas o tempo todo. Resposta emocional. Nós nos sentimos poderosos, olha isso, mas é o ego, não é a consciência. O ego, ele se sente poderoso quanto mais influência emocional nós exercemos nas pessoas. Preste atenção. Porém, isso é um vício altamente prejudicial, tá? Por quê? O ego, ele precisa se sentir poderoso, ele precisa sentir que ele exerce influência nas pessoas o tempo todo. E por isso que quanto mais viciados estamos em provocar resposta emocional nas pessoas, ou seja, o que é isso, né? Você falou uma coisa, a pessoa falou, que legal, que bacana. Mas ela não se abalou, ela não se preocupou, ela não se assustou, ela não mostrou sensibilização. Você já começa a pensar assim, tem uma coisa errada. Eu tenho que fazer mais. É um vício, gente. É um vício inconsciente. Eu tenho que fazer alguma coisa para provocar a resposta emocional naquela pessoa. E a nossa sociedade, como um todo, ela fala que isso é muito bonito. Ela aplaude isso. Por quê? Porque a sociedade como um todo, a nossa Matrix, o nosso mundo das ilusões, ele não considera a consciência, ele não considera a espiritualidade, ele não considera que a gente está evoluindo, né? Ele considera a vida material, ele considera os efeitos que nós conseguimos causar aqui e agora. Ou seja, aquilo que eu consigo ver. Então, se eu falo alguma coisa e eu não sinto que essa pessoa se abalou por algum motivo, eu me sinto mal. Eu falo, não pode. Essa pessoa não se preocupa comigo. Essa pessoa não se importa comigo. E aí, eu estou dependente. Olha a dependência, né? É exatamente o que a Jussara falou. O manipulador é o maior dependente. Preste atenção na frase. Quanto mais necessidade de manipular, mais dependente eu estou. E Matrix chama isso de inteligência, de poder. Por isso que tem um vídeo lá no canal recente, né, que eu falei, olha, gente, tem aquele livro, Como Influenciar Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, e aí eu brinquei com esse título do livro, que eu falei assim, a gente precisa fazer mais amigos do que influenciar pessoas. Ninguém aguenta entrar numa loja e o vendedor vir cheio de arsenal de influência pra cima de você. Ninguém gosta disso, a maioria das pessoas não gosta disso. A pessoa que tem uma consciência mais expandida, ela não gosta. Quando ela sente que tem alguém querendo exercer influência em cima dela, ela se afasta. Uma pessoa que tem uma consciência mais elevada, ela não vai gostar de ser manipulada, gente. Vibe Mundial 95.